Não se trata de doutrina religiosa comum, mas de uma linguagem oculta, acessível apenas a quem decide romper com padrões inconscientes e atravessar o véu das crenças herdadas. É um chamado profundo para despertar, e quem ouvir até o fim pode perceber que o Cristo interior não se encontra em palavras externas, mas na experiência viva da transformação. Antes de prosseguir, quero que você pause um instante e escreva nos comentários esta frase: minha alma quer ver além do véu. Sinta agora a presença dessa promessa. Existe algo muito além do que a Igreja revelou, algo que pulsa dentro de você e que está ligado ao real significado da palavra Cristo. Helena Blavatsky, estudiosa profunda dos mistérios antigos, revelou que Jesus transmitiu ensinamentos em 2 níveis: o esoterismo, para as massas, e o esoterismo, guardado para aqueles prontos para ouvir. O que chega até nós nas pregações, muitas vezes, é apenas a superfície, a camada mais acessível. A camada mais profunda permanece um enigma, um mistério guardado como ouro escondido, que só pode ser revelado através da expansão interior. Essa verdade não está em um livro ou numa palavra isolada, mas na ativação de um estado interno. Uma percepção que altera a relação com tudo. Imagine por um momento que sua vida inteira tenha sido moldada por modelos herdados da psique humana, como se fosse um sonho coletivo, onde cada um de nós repete padrões invisíveis sem perceber. A tarefa desse conhecimento esotérico é quebrar esse ciclo, revelar o código de libertação que está codificado na própria estrutura da consciência. Blavatsky descreve que o Cristo não veio para fundar uma religião, mas para transmitir uma fórmula viva de transmutação. Essa fórmula não é ensinada nas igrejas como se ensina um texto. Ela é vivida, experimentada, reconhecida quando a mente se aquieta e o coração desperta. Há algo profundamente paradoxal nessa revelação. Quanto mais você busca compreender com a mente, mais distante ela parece estar. O entendimento vem como uma experiência, não como um conceito. Blavatsky explica que essa verdade esotérica está ligada à natureza do homem como o microcosmo, refletindo o macrocosmo, uma relação viva, uma dança eterna entre o visível e o invisível. Isso significa que Jesus ofereceu um mapa para o autoconhecimento, mas este mapa só é compreendido por quem decide ir além das palavras, mergulhando na própria experiência. Pergunte a si mesmo: por que a mensagem que transformou o mundo está perdida em uma camada superficial? Helena Blavatsky aponta que há um propósito profundo nisso, um teste espiritual. A verdade mais poderosa só é revelada quando a alma está pronta para recebê-la. Isso não é um conceito religioso, é uma dinâmica arquetípica. O buscador precisa provar sua disposição, seu desejo genuíno e romper com o condicionamento coletivo. É por isso que muitas pessoas relatam vivências profundas ao estudar a obra de Blavatsky, porque ela não entrega respostas prontas. Ela entrega a chave para descobrir a própria porta. Quando você observa os evangelhos sob essa luz, percebe que certas palavras de Jesus soam como enigmas, metáforas que se revelam apenas àqueles que despertam a visão interior. Blavatsky descreve que essa visão não é lógica, mas intuitiva, uma percepção direta da verdade além das formas. É como aprender uma nova língua que não se aprende lendo, mas vivendo. Jesus falava uma língua do coração, uma linguagem codificada em parábolas e símbolos, que só se descodifica com a prática de olhar para dentro, além do espelho do mundo. Agora imagine sentir essa verdade como um campo de energia dentro de si. Não é um conhecimento abstrato, é um estado vivo. É o despertar de uma frequência interna onde o homem começa a reconhecer sua própria divindade. Helena Blavatsky chama isso de Cristo interno, uma centelha divina que não depende de culto externo, mas de um processo interno de despertar. Esse processo não está descrito nas pregações comuns, porque exige que cada um descubra sua própria experiência e não aceite uma verdade pronta. Essa revelação quebra o paradigma das igrejas porque desafia a ideia de autoridade espiritual externa. Blavatsky afirma que a verdadeira autoridade não está fora, mas dentro. O Cristo não é uma figura distante a ser adorada, mas uma presença viva a ser reconhecida.
Isso transforma radicalmente a relação com a fé. Deixa de ser um ato repetitivo de palavras e se torna uma prática contínua de percepção interior. É um convite para viver a espiritualidade como experiência direta e não como conceito dogmático. A mensagem de Blavatsky é clara. O caminho espiritual não é seguir cegamente, mas aprender a ouvir a própria voz interior. Isso exige coragem, porque significa romper com padrões inconscientes profundamente enraizados. Significa questionar tudo aquilo que foi herdado e permitido como verdade sem investigação. É um convite a entrar em um território onde o homem caminha como um buscador e não como um repetidor de ensinamentos. É aí que mora o segredo que Jesus jamais pregou nas igrejas. Perceba que este ensinamento esotérico é uma chave viva, que só se ativa pela experiência. Não é uma doutrina a ser memorizada, mas uma prática a ser vivida. Blavatsky coloca isso como um despertar alquímico da consciência, onde o buscador se torna o próprio templo e a oração se transforma em um estado constante de presença. Isso muda tudo. Não se trata mais de buscar fora, mas de reconhecer dentro. Essa é a verdade que Jesus ensinou. Porém, não como se encontra nos livros, mas como se vive no silêncio interior. Você consegue sentir agora a diferença? Entre ouvir uma mensagem e vivê-la. Entre repetir palavras e experimentar uma transformação interna. Essa diferença é o núcleo da mensagem perdida. Blavatsky mostra que existe um caminho interno, uma alquimia espiritual que transcende crenças e se revela somente quando rompemos os condicionamentos coletivos e despertamos a visão do coração. Essa não é uma prática religiosa comum. É um despertar consciente. No fundo, Jesus não queria fundar uma igreja. Ele queria despertar uma consciência. Esse despertar só é possível quando entendemos a diferença entre o esoterismo e o esoterismo. O primeiro alimenta a mente com palavras. O segundo abre a porta para uma experiência viva. Blavatsky revela que a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus está guardada nesse segundo nível, onde o Cristo não é um personagem histórico, mas uma presença interna em cada ser humano. Imagine por um momento viver com essa percepção, como se seu corpo e sua mente passassem a vibrar em uma frequência diferente. Essa mudança não vem por dogma, mas por experiência. É um processo íntimo, silencioso e contínuo. Helena Blavatsky chamou isso de despertar gnóstico, porque é um conhecimento que transforma a relação com a própria existência. Não é algo que se aprende em livros, mas algo que se reconhece quando se rompe a camada superficial da consciência. Pergunte-se: qual é o seu nível de abertura para essa verdade? Você está disposto a atravessar o portal interno que Blavatsky aponta? Essa travessia exige coragem, porque implica abandonar antigos confortos mentais e entrar em um espaço desconhecido. É um movimento da alma, não da mente, onde o buscador aprende a viver com a percepção direta da presença divina. Isso não se ensina em púlpitos, porque é um segredo que se revela apenas àqueles dispostos a olhar para dentro. Quando Blavatsky descreve a verdade esotérica de Cristo, ela a coloca como uma experiência de alquimia interna. É transformar a própria consciência em templo, a própria vida em oração. Isso exige desapego, coragem e disciplina interna. É um caminho que não termina, porque despertar não é um ponto final, é um processo contínuo de expansão. E é isso que torna essa verdade tão poderosa. Ela não pode ser encerrada, apenas aprofundada. Você sente que está diante de uma chave perdida? Ela não está guardada em textos externos, mas na experiência viva do ser. Blavatsky nos lembra que o verdadeiro ensinamento de Jesus é um código de transformação interior e que só se revela a quem ousa romper com a ilusão da segurança externa. É um convite para entrar em um espaço onde a mente se aquieta e a presença se torna consciente. Isso transforma tudo: fé, espiritualidade, vida. Agora imagine que essa verdade não é apenas um ensinamento, mas uma chamada direta para despertar. Um chamado que não exige que você aceite palavras, mas que você sinta e reconheça a presença viva do Cristo em seu próprio interior. Helena Blavatsky mostra que essa é a mensagem mais profunda, aquela que não se encontra nas igrejas,
mas no silêncio interior onde o discípulo se encontra com o Mestre. E se eu lhe disser que essa verdade esotérica é um segredo guardado não para excluir, mas para preparar? Preparar cada alma para atravessar o véu e despertar para um novo nível de percepção? Esse é o convite que ressoa desde os tempos antigos e que Blavatsky trouxe para nós com reverência e precisão. É uma proposta de transformação radical, não pela repetição de palavras, mas pela vivência contínua da presença interna. Você percebe a profundidade desse convite? Ele não é apenas uma mensagem antiga, é um chamado vivo para reescrever a sua relação com a própria existência. Helena Blavatsky nos entrega uma chave para abrir um portão interno, e o segredo é que este portão só se abre de dentro para fora. É uma jornada sem fim, um despertar que não tem conclusão. Agora, antes de continuar, pergunte a si mesmo: estou disposto a atravessar esse véu? Estou pronto para acessar a verdade que está além das palavras, além das igrejas, além dos livros? Essa decisão é o ponto de partida. É o primeiro passo para entrar em um campo de percepção onde cada instante é sagrado e cada respiração é um aprendizado. E aqui começa o verdadeiro caminho, aquele que Jesus não pregou nas igrejas, mas que Helena Blavatsky trouxe como legado, um caminho de despertar vivo, contínuo, onde a verdade não é ensinada, mas reconhecida. E se você permanecer atento, perceberá que esse caminho é também a chave para acessar algo ainda mais profundo, algo que guarda a promessa de uma transmutação interna definitiva, mas que só se revela no instante certo. Você quer descobrir o que está além desse véu? Quer atravessar essa porta interior e viver o ensinamento secreto que Helena Blavatsky revelou? Então prepare-se, porque o próximo passo não é mais uma explicação, é uma experiência que começa dentro de você. E essa jornada continua. Quando mergulhamos mais fundo nesse caminho, descobrimos que a verdade esotérica não é algo que possa ser entregue de fora para dentro como um presente pronto. Ela exige uma inversão silenciosa, um movimento interior que muda a direção da busca. Helena Blavatsky descreve isso como o retorno ao centro, um processo no qual o buscador deixa de procurar em fontes externas e começa a perceber que tudo o que procurava já reside dentro dele. É como se o ensinamento estivesse escondido não atrás de um véu distante, mas no interior mais íntimo, no espaço onde o tempo parece desaparecer. Este não é um ensinamento de palavras, mas de estados. Um estado em que se dissolve a necessidade de confirmação externa e se ativa a percepção direta. Blavatsky chama isso de gnose viva, uma vivência onde o homem reconhece a sua própria divindade sem depender de rituais ou dogmas. É uma mudança que não pode ser compreendida pelo pensamento comum, porque rompe o modelo herdado da mente humana. É um salto de consciência, onde o buscador percebe que não está buscando algo fora, mas despertando para aquilo que sempre foi. Há uma razão por que essa verdade não aparece nos templos e púlpitos como se fosse um ensinamento qualquer. Ela exige responsabilidade absoluta. É um saber que transforma o modo como se vive, e não apenas como se pensa. Blavatsky nos lembra que o Cristo não deixou um caminho fechado, mas uma porta aberta para o interior que só pode ser atravessada pela decisão interna. Isso é diferente de seguir uma fórmula externa. É viver um estado onde cada gesto se torna oração e cada pensamento, luz. Esse ensinamento cria uma mudança invisível, mas profunda. Ele não se manifesta como um conhecimento lógico, mas como uma percepção que altera o campo interno. Helena Blavatsky descreve isso como o despertar da visão oculta, a capacidade de perceber além das formas, além das histórias repetidas. É um salto quântico da consciência, onde o buscador começa a perceber que a realidade é um reflexo direto da sua própria percepção. Não há mais separação entre o mundo e o eu. Quando você começa a viver essa verdade, percebe que a busca não é mais externa. Ela se torna um movimento de autorreconhecimento contínuo. O Cristo não está fora, está na percepção pura do instante presente. Blavatsky nos lembra que isso é uma alquimia viva, transformar o próprio estado de ser. Essa transformação é silenciosa,
quase imperceptível para quem não está atento, mas sua força é capaz de alterar toda a existência. Imagine que todo o conceito de fé se transforma nesse instante em uma experiência direta. Essa não é uma fé baseada em repetição, mas em reconhecimento. É o ponto onde a mente deixa de buscar provas e o coração percebe a sua própria natureza divina. Blavatsky coloca que esse reconhecimento é a verdadeira iniciação. Não um rito externo, mas uma travessia interna onde a alma encontra sua própria luz. Há um paradoxo profundo nisso. Quanto mais se aproxima dessa verdade, menos ela pode ser descrita. Isso porque ela não se trata de conhecimento acumulado, mas de experiência vivida. Helena Blavatsky afirma que o Cristo esotérico não é um conjunto de ideias, mas um estado de consciência onde o ser inteiro se torna uma expressão viva do divino. É como entrar em um espaço onde a linguagem se dissolve e a percepção se torna pura presença. A percepção dessa verdade exige ruptura silenciosa. Não é uma luta externa, mas uma dissolução interna das estruturas da mente que sustentam o condicionamento coletivo. Blavatsky chama esse processo de purificação da consciência, um renascimento interior. É uma quebra de paradigma tão sutil que acontece sem alarde, mas é tão poderosa que altera a própria maneira de existir. Essa transformação implica aprender a viver com a atenção desperta. Cada pensamento, cada sensação, cada respiração passa a ser um ato consciente. Blavatsky descreve isso como o despertar gnóstico, onde não existe separação entre o sagrado e o cotidiano. É viver como se cada instante fosse um sacramento, não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. A chave desse ensinamento é a experiência interior. Não há substituto para ela nem caminho mais curto. Helena Blavatsky revela que a essência do Cristo interno está acessível apenas através dessa vivência contínua. É como uma chama que só arde quando o buscador decide não depender de fontes externas para alimentar sua luz. Quando você entende isso, percebe que a espiritualidade deixa de ser algo separado da vida. Ela se torna a própria vida. Cada ato, cada pensamento, cada respiração se transforma em prática de iluminação. Blavatsky explica que essa é a essência do ensinamento esotérico de Jesus. Não um dogma, mas uma prática viva. O que torna essa verdade ainda mais profunda é que ela desafia a lógica linear da mente comum. É uma mudança de percepção que só pode ser compreendida de dentro para fora. Blavatsky descreve isso como atravessar um portal interno onde não existe mais tempo nem espaço, apenas presença pura. É um estado onde o buscador reconhece que ele é a própria luz que procura. Essa é uma verdade viva, que não se dissolve em teorias ou fórmulas. Ela exige entrega contínua, uma prática diária de presença. Blavatsky aponta que é isso que diferencia o ensinamento oculto do Cristo das interpretações externas. O primeiro é um convite para viver. O segundo, um registro de palavras. Quando o buscador aceita esse convite, entra em uma nova dimensão, um campo onde a experiência é mais importante que a explicação, onde a percepção se torna mais real do que qualquer crença. Blavatsky chama isso de gnose, não um conhecimento intelectual, mas um reconhecimento direto da verdade. Esse despertar interno não é instantâneo, é um processo, um movimento constante em direção a um estado onde a separação entre eu e divino desaparece. É uma travessia silenciosa, um alinhamento interior onde a vida se torna um reflexo da essência divina. O ponto central desse ensinamento é que a verdadeira transformação não vem de fora. Ela vem de dentro, quando o buscador decide romper o padrão e atravessar o seu próprio véu interno. Blavatsky revela que essa é a verdadeira iniciação, não um ritual externo, mas um estado de despertar constante. Essa verdade não é ensinada como se fosse um conhecimento qualquer, porque ela não pode ser transmitida como palavra. Ela é reconhecida como experiência. É uma mudança invisível que altera toda a percepção de realidade. Blavatsky aponta que esse é o núcleo do ensino esotérico que Jesus entregou. Imagine que existe uma frequência dentro de você que, ao ser despertada, transforma tudo o que você vê e sente. Essa frequência
é o Cristo interno, e Blavatsky nos mostra como acessá-la não por livros ou fóruns, mas pelo exercício da presença consciente. É uma alquimia interna, silenciosa e contínua. E então surge a questão: você está disposto a atravessar essa experiência? Está pronto para reconhecer que a verdade que busca não está em um altar, mas dentro do seu próprio coração? Helena Blavatsky nos deixa um convite aberto, e a travessia começa no instante em que você decide responder. Quando falamos dessa verdade, não estamos falando de mais uma ideia ou filosofia para guardar na memória. Estamos falando de um processo vivo que exige uma ruptura silenciosa com tudo o que foi condicionado. Helena Blavatsky nos ensina que o Cristo interno não se revela por discursos, mas por estados de ser, e esse despertar exige ir além do sentido literal das palavras. É como descobrir que o mapa que procurava está em suas próprias mãos, mas que ele só pode ser lido quando você muda a forma como olha. Esse olhar não é mental, é um olhar da alma, que dissolve o véu da ilusão e transforma a percepção. Essa transformação começa como uma sensação tênue, quase imperceptível, mas que vai crescendo até redefinir sua relação com tudo. É uma mudança de eixo interno. Blavatsky descreve isso como um despertar gnóstico, onde o homem passa a reconhecer que o próprio espaço interno é o altar mais sagrado. Não há cerimônia externa que substitua esse reconhecimento. É algo tão simples quanto profundo. Compreender que a divindade não é um destino, mas uma experiência contínua, sempre renovada no agora. O ponto crucial é perceber que esse ensinamento não é algo externo que você adquire. Ele se manifesta quando você dissolve a expectativa. Quando para de procurar algo lá fora e percebe que a busca é a própria chave. Helena Blavatsky revela que o Cristo interno é uma frequência que não pode ser traduzida em palavras comuns, só sentida. Isso quebra um paradigma fundamental, porque a maior parte das buscas espirituais se mantém no nível da mente e nunca atravessa para o estado do sentir. Esse sentir é uma experiência de ruptura com modelos herdados da psique humana. Não é uma mudança gradual, mas um salto silencioso que altera a natureza da percepção. Blavatsky descreve esse salto como uma alquimia da consciência, uma transmutação interna onde a separação entre sujeito e objeto deixa de existir. É um ponto onde não existe mais diferença entre o buscador e aquilo que busca, porque ambos se tornam a mesma presença. Ao compreender isso, a relação com a fé muda radicalmente. Ela deixa de ser uma repetição mecânica e se torna uma vivência constante. A fé passa a ser uma condição viva, não uma crença armazenada. Helena Blavatsky aponta que esse é o núcleo do ensinamento esotérico. Não o convencimento externo, mas a experiência interna, onde a consciência se abre para reconhecer a sua própria natureza divina. É um convite para transformar cada momento em prática de iluminação. Esse caminho exige uma mudança de linguagem interior. A mente condicionada tende a buscar respostas externas, mas o caminho do Cristo interno exige aprender a perceber sem procurar. Blavatsky chama isso de silêncio criativo, um estado onde o buscador aprende a ouvir a própria essência sem intermediários. É um exercício contínuo de presença, uma prática onde cada instante se torna uma oportunidade para transcender o condicionamento coletivo e acessar um nível mais profundo de consciência. A ruptura que esse ensinamento provoca é invisível para quem olha de fora. É silenciosa, mas transforma profundamente. É como se um código interno fosse ativado, permitindo ao buscador perceber a realidade como um reflexo direto da sua própria consciência. Blavatsky nos lembra que o Cristo não é uma entidade distante a ser alcançada, mas uma frequência interna que se revela quando rompemos o véu da percepção comum. A partir dessa perspectiva, o conceito de salvação muda completamente. Não é mais um objetivo externo ou uma promessa futura. Torna-se um estado presente. Blavatsky aponta que a verdadeira salvação é o reconhecimento da presença viva do Cristo dentro de nós. Essa percepção dissolve a separação e cria uma realidade onde não existe mais dualidade. É um salto para um campo onde existir é já estar em comunhão.
Quando compreendemos isso, percebemos que o ensinamento de Jesus não foi sobre adorar, mas sobre reconhecer. Não foi sobre seguir um caminho fixo, mas sobre acessar uma frequência interna que transforma a consciência. Blavatsky revela que isso é o núcleo da tradição esotérica. Não uma instrução para seguir, mas uma chave para despertar uma percepção viva que transcende qualquer fórmula ou ritual. Esse despertar é um processo contínuo, não termina em um ponto final, porque a consciência nunca cessa de expandir. Blavatsky descreve essa expansão como uma travessia constante, um movimento para além dos limites da mente condicionada, para um estado onde a percepção é infinita. É uma experiência de ruptura, onde o buscador deixa de procurar fora e começa a reconhecer o mistério dentro de si. A partir desse ponto, o discernimento se torna o guia essencial. Não é mais seguir cegamente palavras ou tradições, mas aprender a ouvir a voz interna que guia sem necessidade de provas externas. Blavatsky ensina que esse discernimento nasce da prática contínua de presença, um exercício silencioso que transforma a maneira como se percebe a realidade. É um aprendizado onde o silêncio é mais valioso que qualquer palavra. Essa percepção altera profundamente o sentido da vida. Quando o buscador vive nesse estado, cada experiência se torna uma oportunidade de reconhecer a presença interna. Blavatsky aponta que esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Não acumular conhecimento, mas ativar uma nova percepção da vida. Isso quebra o paradigma da busca espiritual como um objetivo externo e a transforma em uma experiência contínua de realização interna. O que faz esse ensinamento ser tão poderoso é que ele não pode ser imposto. Ele só pode ser vivido. Não existe fórmula ou técnica única. Existe um movimento interior que se ativa quando o buscador está pronto. Blavatsky descreve esse movimento como um despertar alquímico, onde o ser se transforma sem perceber como uma mudança orgânica da própria consciência. Esse despertar interno redefine a relação com o tempo e o espaço. Eles deixam de ser parâmetros fixos e se tornam fluidos. Blavatsky mostra que o Cristo interno existe fora da linearidade do tempo e que sua percepção exige uma dissolução da visão comum da realidade. É como entrar num espaço onde o passado, o presente e o futuro se fundem em uma presença única. Quando a mente entra nesse estado, não busca mais respostas externas. A busca se torna silêncio. Blavatsky descreve isso como o fim da busca exterior e o início da percepção interior. É uma mudança radical, deixar de perguntar o que é a verdade e começar a reconhecer que a verdade é um estado que vive aqui e agora. Essa percepção é uma ruptura contínua com padrões herdados. É uma libertação silenciosa, uma quebra invisível, mas profunda. Blavatsky chama isso de iniciação interior, porque não envolve cerimônias externas, mas uma transformação interna que muda a própria estrutura da consciência. É um despertar onde não há retorno, porque a percepção se expande para além dos limites conhecidos. Quando esse estado se instala, o buscador percebe que a realidade é um reflexo direto do seu próprio estado interno. Não há separação entre o mundo e a consciência que o percebe. Blavatsky ensina que essa percepção é o verdadeiro núcleo do ensinamento esotérico de Cristo, um reconhecimento vivo de que tudo está unido. E então surge uma nova pergunta. Se essa verdade é acessível apenas pela experiência interior, como se torna possível compartilhá-la? Blavatsky sugere que a única forma é através do exemplo vivo, não como ensinamento verbal, mas como presença consciente. É um convite silencioso para que outros despertem, não pelo convencimento, mas pela percepção. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: "Eu despertei o portal", para selar este campo e ativar a consciência para a travessia que começa agora. Essa é a sua declaração. Não é apenas uma palavra, é um compromisso silencioso com a expansão interna, com o despertar contínuo. É o reconhecimento de que tudo mudou e que este momento é só o início. Se inscrever neste canal não é apenas clicar em um botão, é conectar-se a um campo vivo de conhecimento, onde cada palavra é uma chave, cada vídeo uma iniciação.
É uma escolha de estar presente na frequência da transformação. Obrigado por chegar até aqui. Sua presença não é por acaso, e este não é um ponto final, mas uma chamada para seguir descobrindo. A verdade permanece viva e ela continua a se revelar, no silêncio, no agora, no próximo passo.